Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui com muita alegria, honra, prazer, satisfação de poder compartilhar aquilo que nós temos de mais precioso, que é uma porção da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, se você está chegando aqui pela primeira vez, primeiramente, seja muito bem-vindo. Se achegue a esse grupo de leitura bíblica, de estudo da palavra de Deus, e entenda que nós temos esse propósito de gerar o desejo, uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. Por quê? Porque nós cremos que a palavra de Deus é poderosa para transformar o coração do homem, ok? Então nós estamos aqui, queridos, meditando, refletindo sobre o primeiro livro de Reis. E hoje, mais especificamente, nós vamos estar falando sobre os capítulos 11 e capítulo 12. Então, sem perder tempo, vamos embora para o conteúdo. E o início da porção de hoje marca uma virada dramática na história do reinado do rei Salomão. É um capítulo que nos alerta sobre os perigos da desobediência ao Senhor. Vamos juntos conferir? Vamos lá. Apesar de toda a sabedoria, riquezas e glória, Salomão comete um erro gravíssimo. Ele se une em casamento com muitas mulheres estrangeiras. Cerca de 700 esposas e 300 concubinas. Olha que situação. E o problema não está apenas nesse número, nessa quantidade exagerada de mulheres, né? Mas no fato de que essas mulheres acabaram desviando o coração do rei Salomão. Então, como eram mulheres estrangeiras, elas tinham uma cultura de um povo diferente e cultuavam a outras divindades. E a partir do momento que uma determinada mulher acaba ganhando o coração de um homem, ela acaba diretamente influenciando esse homem. Então foi o que aconteceu com o coração de Salomão. Salomão, então, construiu altares e lugares de culto para os deuses dessas mulheres. Astarote, Moloque, Quemós e outras divindades. Ele foi se afastando ponto a ponto, já no seu período mais adulto e de velhice, foi se afastando do Senhor. E isso é muito triste, já que Deus tinha aparecido tantas vezes para Salomão, tinha orientado tantas vezes o seu reinado. E como consequência da sua desobediência, Deus levanta o quê? Adversários contra Salomão. Lembra que Salomão ele conseguiu construir o templo, o palácio e conseguiu acumular riquezas para o reinado de Israel? Então, por quê? Porque eram tempos de paz. Por quê? Porque Deus prosperava, colocava a sua mão. Só que agora Deus permite, por causa da desobediência, o levantar de adversários. Hadad, Rezon e principalmente Jeroboão, que mais tarde se tornaria o quê? Rei de Israel. O Senhor então anuncia que, após a morte de Salomão, anuncia para o próprio Salomão, que o reino dele seria dividido. E apenas 2 tribos permaneceriam sob o domínio de seu filho, e isso tudo por causa do amor e por causa da aliança que Deus tinha com Davi, seu pai. E apesar desta sentença terrível, Deus disse, 1 Reis 11:12, diz o seguinte: por amor a Davi, meu servo, não farei isso ainda nos seus dias. Então, o Senhor decreta uma sentença sobre a descendência do rei Salomão, né, a descendência de Davi, mas ele diz, mas eu vou poupar você de ver essa tristeza, né, da divisão do reino, porque eu vou fazer isso após a sua partida. Então, queridos, é realmente muito triste ver o maior reino de Israel, liderado pelo homem mais sábio, pelo homem mais rico que já tinha existido na região, e ver esse reino se esfacelando devido ao quê? A um coração entregue à desobediência e à idolatria. Esse capítulo é um alerta poderoso, pois não importa quão abençoado você esteja, ou seja, se o seu coração se desviar do Senhor, as consequências certamente virão. Que possamos guardar a fé e permanecermos firmes até o fim. E para o próximo capítulo, veremos um momento decisivo na história do povo de Israel, o tempo da divisão do reino, um marco que define caminhos distintos tanto para Israel quanto para Judá. E após a morte de Salomão, o seu filho Roboão acaba assumindo o trono. E logo no início do seu reinado, o povo de Israel pede o quê? Uma reunião com o novo rei. E, através da liderança de Jeroboão, o povo faz um pedido ao novo rei, Roboão. É muito parecido, né? Dá para não confundir. Para que ele pudesse aliviar as cargas e os tributos impostos pelo rei Salomão. Então o povo está dizendo, olha só, Roboão, filho de Salomão,
nós entendemos que a quantidade de impostos, de tarifas, tem sido muito oneroso para o povo. Então nós pedimos um alívio desse tipo de imposto, de tributo colocado sobre o povo. E se assim o rei Roboão fizer, nós seremos fiéis ao seu reinado. Ok, Roboão acaba escutando o pedido do povo e passa a consultar primeiro os anciãos, que acabam aconselhando a Roboão pela redução desses impostos. Mas Roboão acaba desprezando o conselho deles e dá ouvido aos jovens com quem cresceu. Olha só que imaturidade de Roboão. Resultado, ele decide ser ainda mais severo do que seu pai, dizendo: vocês acham que estão pesado? Então eu vou aumentar ainda mais essa carga, esse imposto sobre vocês. Essa decisão precipitada e arrogante leva o povo a se rebelar. As 10 tribos do norte acabam rejeitando Roboão e proclamam quem? Jeroboão como o novo rei de Israel. Então, assim, apenas Judá e a tribo de Benjamim permanecem com Roboão, filho de Salomão. Assim se dá o rompimento do reino que é chamado Reino Unido. Agora esse reino está dividido entre o reino do norte, chamado de Reino de Israel, e o reino do sul, que foi chamado do Reino de Judá. Mas Jeroboão, ao assumir o norte, teme perder o apoio do povo, se eles continuarem indo a Jerusalém adorar. Obviamente, porque o centro da adoração do culto a Deus permaneceu em Jerusalém, Jerusalém permaneceu no reino do sul, na região ali de Benjamim e Judá. Então, ele comete um grave erro. Ele cria 2 bezerros de ouro, coloca um na tribo de Dan, e outro na cidade de Betel, e diz ao povo: eis aí os teus deuses, ó Israel. Então, Jeroboão, ele tenta atrair a atenção do povo das 10 tribos para impedir que elas vão direto a Jerusalém adorar e assim ser, vamos dizer assim, influenciado pelo rei Roboão. Então ficou ali um dilema e Jeroboão ele acaba tomando um tipo de atitude, né? Que é uma atitude para tentar agradar um homem. Só que esse tipo de atitude para agradar um homem fez o quê? Desagradou, desobedeceu o Senhor. Então, queridos, esse capítulo 12 nos mostra como decisões motivadas por orgulho e medo, que é o que estava no coração de Jeroboão, podem ter consequências devastadoras. Que possamos aprender com esses erros e buscar sempre a direção de Deus. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Eu tenho certeza que vocês gostaram porque vocês acompanharam esse vídeo até o final. Então, se esse vídeo te edificou de alguma forma, te peço humildemente que você possa curtir esse vídeo, possa fazer um comentário, possa compartilhar esse vídeo com quem você ama, com quem você acha que a pessoa precisa ter um contato com a porção da Palavra de Deus. Então compartilha, vai que esse vídeo toque o coração de alguém e não deixe de seguir esse canal, porque todos os dias nós vamos ter um conteúdo da porção da Palavra de Deus ao seu coração, ok? Então chegou o momento e a hora de eu me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós teremos muito mais. Shalom!